uma satisfação muito grande poder participar desse evento, né? E eu vou confessar para vocês, tem coisas da Bíblia que me dão uma dificuldade. Por exemplo, quando Jesus disse, não ficais ansiosos, eu, ti- tem certos momentos que eu tenho um pouco de dificuldade. Nesse momento, o coração está batendo forte, assim, há muita gente assistindo, né? Dá um certo temor. E talvez eu seja o único ansioso aqui, eu não sei. Provavelmente eu sou. Entende. Eu vou dizer duas coisas. Eu vou dizer duas coisas importantes. Se tiver alguém ansioso, vai ouvir a primeira e já vai ficar nervoso, não vai nem ouvir a segunda. Esse Kahoot, essa oficina, a gente vai fazer usando o Kahoot, a partir do Kahoot. Eu vou compartilhar a tela, então todo mundo vai conseguir acompanhar tudo o que estiver acontecendo. Essa é uma coisa importante. Se todo mundo entendeu, dá um joinha aí, por favor. Legal. Agora, eu vou fazer uma simulação de como seria usar o Kahoot em sala de aula. Se alguém tiver um dispositivo aí disponível, um celular, quem tiver no computador, ou se alguém tiver usando o celular, tiver um celular disponível aí do marido, do filho, alguma coisa, e puder pegar, a gente vai fazer uma simulação. Não compromete o entendimento que a gente vai ter da oficina, porque eu vou transmitir tudo aqui. Mas quem tiver com o celular aí, vai participar dessa simulação com a gente e vai ser muito importante. Ok? Enquanto o pessoal está pegando o equipamento, ah, eu trabalho numa universidade federal e há pouco tempo a gente mudou o sistema usado na universidade, né? E os professores começaram a ter muita dificuldade. Eu fiz vários tutoriais para ajudá-los em algumas coisas. E as pessoas falavam: não, mas como assim? Eles são doutores, eles são isso. Como é que eles não entendem isso? As pessoas não entendem. As pessoas mais jovens que estão acostumadas não entendem que quando eu estudei, e grande parte de vocês estudou, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Nós não convivemos com ela, nós não aprendemos sobre ela. Então, o problema não está nos professores que não aprenderam essa tecnologia. Só é diferente, né? E essa oportunidade hoje da gente estar discutindo isso, ele é muito bom. E o Kahoot é uma ferramenta importante para trazer essa questão da sala de aula, desse conhecimento tradicional, numa linguagem que todos os alunos vão ter condição e facilidade para entender. Então, quem tiver com o celular aí, entra no navegador, eu vou colocar aqui no chat, e vai digitar kahoot.it. Vai aparecer uma tela igual essa que eu estou mostrando para vocês. E vocês vão digitar aí, só um minutinho. Ele está gerando aqui o código. Vocês vão digitar então nessa tela o número 25. Na expressão Game Pin ou no Isso. Enter? Não, no 25. Desculpa. Onde está para digitar aí? 25 06 63. E dá o Enter. Marcelo, você pode repetir depois que entrou na página? É 25 06. Desculpa, 25 00 63. Ah, tá. Ok. Não tinha entrado. E dá um Enter. Marcelo, eu já tenho o aplicativo no celular.
Quem tiver o aplicativo pode fazer a partir do aplicativo. Do PIN? Ingressar com esse número no PIN ou não? Sim. Marcelo, eu tô com uma dúvida. Eu perdi aqui a comunicação, não sei se congelou. Eu só coloquei no site, eu estou no computador, kahoot.it. E depois? Aí você vai digitar o código 250063. Eu vou colocar no chat para quem... Alguém já colocou. Obrigado. Obrigado, Daniele. Marcelo, eu tô meio perdida aqui. Pode falar. Eu tô meio perdida. Tava sem o som. A gente vai entrar então nesse kahoot.it e digitar esse código que eu acabei de falar, 250063, e dar o Enter. Aí ele vai pedir para você colocar o seu nome ou um codinome que você queira. Isso, para poder participar do jogo. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente pode gerar esse nome automaticamente. Se a turma de vocês for uma turma meio bagunceira, pode ser que alguém coloque algum nome constrangedor aí nessa parte. Então, às vezes, é legal colocar para ele gerar os nomes. Mas a gente vai falar isso durante a oficina. Eu não consegui entrar, Marcelo. Nem eu. Você conseguiu Também não. entrar no... O meu diz que está errado. 250663. Não, Dou é enter de 250063. 00. Ok, estou dentro. Bem, nessa modalidade, todo mundo deve ter uma tela azul escrito Look Up. Esse modelo que a gente vai mostrar aqui agora é para ser usado em sala de aula. Então, nesse momento, as pessoas vão estar olhando para o professor para acompanhar a explicação, que é o que está aqui na tela que eu estou compartilhando, ok? Então, oficina do Kahoot. Os objetivos que a gente vai tentar colocar hoje é elaborar essas questões no Kahoot, os tipos de questão, configurar os questionários, como jogar e compartilhar os questionários e como avaliar, usar isso em sala de aula para avaliar a compreensão da turma, ok? Isso aqui Marcelo, tem como colocar a tela cheia? Abrir uma questão para vocês. Eu não sei colocar a tela cheia aqui. Porque para mim já está a tela cheia. Bem, 11 pessoas conseguiram responder essa questão. Então, eu não entendi o que era para fazer. A pergunta está na tela e a gente responde no celular? Não. As perguntas vão aparecer no celular. No meu não apareceu, apareceu só as respostas. O meu deu erro. Eu não apareci. Apareceu também só não as respostas. Meu também não apareceu, não. No Vai ter celular eu outras... com as opções no celular. Vai ter outras questões aqui. A gente vai continuando e a gente vai ver. Então, a pergunta... Aqui tem quem tirou a pontuação, né? Agora, voltamos para os slides. Então, a pergunta era, o que é o Kahoot? A resposta é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. Os primeiros passos do Kahoot. Então, outra pergunta que vai aparecer aí para vocês. O Kahoot só pode ser jogado no celular? Não aparece para vocês. Azul é verdadeiro, vermelho é falso. Vocês viram que é bem rapidinho, né? A gente pode colocar um tempo diferente. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, a questão só vai aparecer na tela compartilhada. No outro modo, ele aparece na tela do celular. Depois eu vou falar sobre isso.
Então, o Kahoot ele pode ser jogado tanto no computador quanto no celular ou no aplicativo, ok? Tem a pontuação do pessoal, então a gente consegue acompanhar aqui em cada pergunta como está sendo a compreensão das pessoas naquelas questões. Se muita gente estiver errando, a gente sabe que precisa melhorar a nossa apresentação. Então, a resposta da pergunta. A pergunta era, é possível jogar o Kahoot apenas no celular? A resposta era falso. Então, a gente está falando aqui que é possível criar e jogar a partir do browser, né? Do navegador no computador, ou no aplicativo do celular, que ele é baixado gratuitamente. Quando você digitar, eu coloquei lá no começo, kahoot.com, vai aparecer uma tela que na parte de cima vai ser essa tela, eu copiei do Kahoot, que é possível para você fazer a inscrição. Então, no canto direito, tem onde está em vermelho, né? Explorar conteúdo. Tudo que é criado no Kahoot fica disponível para as outras pessoas poderem usar. Se você clicar, então, lá em kahoot.com, no Explore Content, você vai entrar e vai ter vários jogos para você poder usar. No jogar, no Play, você precisa de um PIN, como a gente acabou de fazer aqui para entrar nesse jogo. O Sign Up é para a pessoa fazer o cadastro no sistema e o Login, quando a pessoa já tem esse cadastro para ela poder entrar no sistema. A Helena falou que a igreja fez assinatura, né? A gente tem uma versão que é gratuita, que é esse Basic, e tem outras versões. Cada versão dá uma série de recursos que você pode usar. Eu vou falar um pouco do Basic e do Premium Plus, que é o que a gente usa na igreja. Então, o Basic, você só consegue ter 2 tipos de questão, que é o quiz e o verdadeiro ou falso. As outras não estão disponíveis na forma do Basic. O Basic também, você tem para criar um questionário em branco ou usar modelos já pré-prontos. Então, ele só tem 2 opções. Esse aqui é o Premium. Então, o Premium, vocês podem ver que todas as versões, todas essas questões, elas estão disponíveis. Então, o quiz, verdadeiro ou falso, para você escrever, digitar a resposta, um puzzle, né, um quebra-cabeça. Isso tudo está disponível. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, ela só é disponível na versão paga, que é colocar os slides na apresentação. Gente, eu sei que eu estou falando um pouco rápido, é porque é muita coisa e o tempo ele é meio curto, mas isso aqui vai estar disponível para vocês depois poderem usar. Então, vocês verem aqui no Premium, eu tenho a opção de começar uma apresentação do zero e eu tenho vários outros tipos de modelo disponíveis, que eu não vou falar sobre todos porque a gente só tem um tempo. Então, entrou uma pergunta para vocês aí no celular. É possível apresentar apresentações boas com a versão básica? Qual é? O que é verdadeiro? Dá para saber, para a gente responder. Tem que olhar responder. na tela onde estão as perguntas. A gente não vê aqui pelo celular. Não, tem que olhar. Nessa versão, a gente está fazendo como se fosse uma sala de aula. Então, a pessoa teria que estar prestando atenção no professor, então teria a tela do professor com as questões. Um outro tipo de apresentação, ela aparece no celular. Depois eu vou mostrar para vocês qual é esse modelo que dá para ver todos os slides no celular. Ok? Então, aqui a gente está simulando uma sala de aula. O professor explicando a matéria, mostrando, então, as perguntas em uma tela na frente da sala de aula, ou como a gente está fazendo aqui, na tela do computador, e as pessoas respondem pelo celular.
Tá confuso, por favor. Eu tô tendo dificuldade. Porque só Desculpa. para nós aqui só aparecem os quadrinhos em cores. Aparece vermelho, azul, amarelo e verde. Então, as perguntas estão na tela. Elas estão aparecendo na tela. Sim. Mas e as cores? O que elas significam? O verde é não, o vermelho é não. É a carinha. Isso que a gente não está entendendo. Assim, então vocês podem ver que não são só as cores, tem os símbolos geométricos também, né? Sim. Eles colocam isso porque, por exemplo, se você for trabalhar com uma faixa etária que não é alfabetizada, ele vai relacionar as cores. Se a pessoa não enxergar as cores, se ele for daltônico, ele pode responder pelas figuras geométricas. E a gente pode colocar o texto ou uma imagem nas respostas. Nesse caso, as perguntas com as respostas, elas estão aparecendo só na tela. Você tem que olhar para o computador para ver a pergunta e as respostas disponíveis. Aí depois você escolhe no celular qual é a resposta correta. Mas qual é o que significa? É isso que eu não entendo. Se eu quero responder não, eu clico em qual? No vermelho, no verde, no azul ou no amarelo? Nesse caso, na próxima... Nesse caso, o professor ele vai precisar ler a pergunta e ler as 4 opções de resposta para que o aluno possa responder, né? A cor e a forma geométrica. Então, cor no azul, a resposta é tal, e aí ele vai ler todas as respostas para o aluno poder escolher no celular. Ah, então agora ficou claro. Agora, com essa sua fala, deu para entender melhor a dinâmica do jogo. A outra questão é o tempo. Porque quando eu olho para a tela e eu viro para o celular, eu já perdi tempo. Então, há como marcar um tempo para o aluno responder? Tem sim, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Tá bem, obrigada. De nada. Então, agora a gente vai falar sobre isso, as questões dentro do Kahoot, né? Como que se elabora as questões no Kahoot. Quando você fizer Marcelo, o login, eu pode acho falar. que se você clicar nessa bolinha logo após um fone, tá vendo que tem o Next, aí tem o som e tem uma outra bolinha. Essa em cima. Aqui, Next, aí tem uma bolinha cinza, não, é dentro do quadrado do Kahoot aqui. Quadrado... Vai mais para lá, não. Tá vendo o Next? Aqui. Aí, eu acho que aí achei. Expande. É que tá escondido atrás da... então. Que aí fica um pouco maior para a gente. Então, quando a gente fez o login, logo na parte de cima, vai aparecer isso aqui, Share e Create. A gente clica em criar, né? Vai aparecer aquela tela de criar um novo Kahoot ou de usar um modelo pronto que ele já disponibiliza. Do lado esquerdo vai aparecer adicionar uma questão. E a gente pode ter uma dessas questões para adicionar no questionário, que é o quiz, o verdadeiro ou falso, o type answer e o puzzle. A gente vai mostrar cada uma delas como funciona. Todas as questões, elas vão apresentar essa mesma estrutura, a parte de cima, ok? Então, o Click to Start é onde você vai colocar a sua pergunta. E aqui, é o que a gente estava falando, é possível colocar o tempo de 5 a 240 segundos. Então, dependendo do tipo de pergunta, você altera o tempo para mais ou para menos. Eu deixei tudo 20 segundos por causa do pouco tempo que a gente tem para mostrar essas ferramentas. E a gente pode mudar também a pontuação. Então, se a gente tem uma turma competitiva, a gente vai trabalhando com o tempo e com a pontuação. Quando a gente vai fazer uma questão, a gente tem a possibilidade, além de escrever a questão, a gente pode usar uma imagem para ajudar ou um vídeo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, como é que funciona. Quando a gente faz opção por uma imagem,
a imagem vai aparecer no canto direito. A gente tem a opção. No modo Basic, no modo gratuito, ela aparece de uma vez. No Kahoot pago, eu posso fazer essa imagem aparecer gradativamente. Então, o que é tal imagem? A imagem vai aparecendo aos poucos e a pessoa vai fazer a sua escolha. A gente tem a opção de usar o vídeo. Isso aqui depois vai estar para vocês poderem olhar com mais rápido. Vai aparecer uma pergunta para vocês agora. Então, o quiz, ele permite até 4 respostas. Podemos usar um vídeo, podemos usar imagens, ou não está disponível na versão do Kahoot. Então, no quiz, eu posso usar, na versão paga, eu posso colocar várias respostas corretas. Na versão gratuita, eu só posso ter uma resposta correta para cada pergunta que eu fizer. Ok? Vocês viram, quem está acompanhando pelo vídeo, viu que eu usei um vídeo aqui. O vídeo não tem nada. É um vídeo que eu posso usar para ilustrar a questão, ok? Então, esse aqui é o quiz. O verdadeiro ou falso? Vocês estão vendo que a imagem está aparecendo gradativamente aqui, né? E ele está falando para você clicar, então, no falso, essa questão. O que acontece com relação ao tempo? Mesmo que 2 pessoas elas acertem a resposta, quanto mais rápido a pessoa responder, mais alta vai ser a pontuação dela. Então, a Carla respondeu mais rápido, a pontuação dela é mais alta. A Dani respondeu um pouco depois, a pontuação é um pouco menor. Mesmo as duas tendo acertado. Esse aqui, a pessoa tem que clicar e escrever o que significa, o que é essa imagem que está aparecendo na tela aqui. Então, aquela imagem, nós estamos falando com pessoas do Brasil inteiro. Em cada região, não sei se é um fruto, né? Ele tem um nome diferente. Mandioca, macaxeira, aipim, ele tem outros nomes. Então, a gente já deixa cadastrado várias respostas que podem ser corretas com relação a essa questão. Então, essa figura pode ter várias respostas, né? Isso aqui, o puzzle, é para colocar a figura, a frase em ordem. Então, vocês têm que clicar no quadradinho colorido e puxar ele para a ordem correta. Então, o primeiro aqui, o Senhor. O segundo é o meu pastor. Ele embaralhou e deixou na ordem certa aqui. Então, é primeiro o vermelho, azul, amarelo e verde. Aí depois clica na letra K para submeter.
Então, agora, as questões que a gente acabou de mostrar. Então, o quiz permite uma questão com múltiplas escolhas. Eu posso ter até 4 respostas. Não necessariamente, de 2 a 4 respostas. No Basic, eu só posso ter uma resposta correta, e no Premium, eu posso colocar as 4 como corretas. Ainda no quiz, eu posso selecionar, então, como eu falei, a resposta simples ou múltiplas respostas aqui. Eu posso, então, ter as respostas escrito, né, textual, ou uma imagem. As cores e as figuras geométricas é para ajudar as pessoas ou que não são alfabetizadas e as pessoas que não, as pessoas que são daltônicas. Isso é só um recurso, mas a resposta vai ser a mesma. Então, no quiz eu tenho a resposta correta e eu vou fazer essa seleção. Verdadeiro ou falso, não tem muito o que se falar, né? Eu vou colocar a pergunta e a pessoa vai escolher uma das duas. O type answer, que eu coloquei lá, a mandioca, então eu vou colocar qual é a resposta, tem que ser um texto curto, que a pessoa tem que digitar exatamente aquela resposta. Ou eu posso colocar várias respostas que podem ser aceitas. Como no caso, eu coloquei aquele, eu não sei se é um legume, se é uma fruta, que tem vários nomes dependendo da região. Então, eu coloquei várias respostas que poderiam ser aceitas como corretas. É uma raiz, Marcelo. É uma raiz, obrigado. Então, Marcelo, a gente Oi. consegue colocar a resposta dessa também de pergunta no básico também? Consegue. Não, esse modelo não tem. No básico, só tem o verdadeiro ou falso ou o quiz. Tá ok, então. O quebra-cabeça, então, a gente digita a pergunta e o próprio Kahoot, ele vai embaralhar as respostas. Ele não fez isso com que eu coloquei. Então, a gente preparou as perguntas e a gente vai finalizar, então, esse questionário. Depois que eu terminei, tem um botão do lado direito, que é o Done. Significa que eu encerrei, né? Depois que eu concluí o questionário, eu tenho que dar um título para ele. Então, se algum de vocês quiser entrar lá na tela inicial do Kahoot, e pesquisar o conteúdo, se vocês colocarem o nome desse que eu coloquei, acho que é seminário online, vocês vão conseguir visualizá-lo. Foi nesse momento aqui que eu escolhi o título para as pessoas poderem localizar depois. Opções de jogo. Então, depois de concluído, eu posso testar para ver se está tudo ok. E eu posso jogar. A gente está fazendo agora esse aqui. É o Teach. Eu não sei se o inglês está correto, tá, gente? Qual a diferença? A gente tem esse aqui e esse aqui. No primeiro, a gente está usando... Lembrando que a gente está fazendo uma simulação de sala de aula. Então, seria esse modelo aqui. Em sala de aula, eu posso ter cada aluno com um dispositivo diferente, que é o que a gente está fazendo aqui, cada um está respondendo sozinho, ou eu posso ter um grupo respondendo. Eu posso juntar um grupo de alunos, e esse grupo de alunos vai usar um único dispositivo para responder as questões. Esse outro modo aqui, ele é assíncrono. O outro, ele é o que a gente está fazendo aqui, ele é síncrono. A gente está jogando todo mundo ao mesmo tempo. Esse outro, eu programo, então, o período que ele vai estar disponível. E as pessoas, como a gente não está online ao mesmo tempo, as pessoas vão conseguir visualizar os slides que eu coloquei. O que está na minha tela
vai aparecer na tela do celular para vocês, se eu colocar esse outro modo. Então, a gente tem a opção aqui de deixar nesse modo assíncrono o tempo, né? Que eu acho interessante. Esse aqui, randomize, ele é interessante porque se tiver 2 alunos fazendo próximos, um pode colar do outro. Então, se a gente colocar randomize, ele vai embaralhar as questões e as pessoas não vão poder colar uma da outra. O que eu falei no começo, esse nickname generator, ele vai criar um nome. Se a gente tiver uma turma bagunceira, eles podem colocar uns nomes pejorativos aqui, e pode não ser interessante. Aí a gente coloca para o próprio sistema gerar os nomes. Depois de eu ter configurado, eu clico em criar e ele já está disponível. Então, outra pergunta para você. Qual opção de jogos estamos usando nessa oficina? O vermelho é o Teach Classic, o azul é o Teach Team e o amarelo é o Assim. Então, a maioria acertou, é o Teach Classic, né? No celular, as questões não aparecem, somente as opções de resposta. Sim. Né? Somente os quadrados. Qual é o modo que aparece tudo também no celular? A questão e as opções completas. Deixa eu voltar aqui. Esse modo aqui. Não sei se você está conseguindo visualizar. Eu não sei pronunciar isso aqui. Assim. Uhum. Ele também é disponível no modo livre, gratuito? Sim, esse está disponível. Tá certo. Obrigada. De nada. Nesse aqui, as pessoas vão ver todos os slides e todas as questões, e ela responde de maneira... Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então, depois que a gente terminou, a gente fez o questionário, a gente apresentou isso para os alunos, a gente tem como verificar como foi o aproveitamento desse jogo junto à classe. Então, a gente tem aqui os relatórios, certo? Quando entrar em relatórios, a gente tem a opção aqui dos... desculpa, a gente vai clicar aqui em relatórios. Deixa eu abrir a próxima tela. No relatórios, a gente tem as opções aqui, até quando o jogo funciona, data de início, fim, quem criou. E a gente tem o sumário, quem errou, a gente avalia, no geral, como é que foi o aproveitamento da turma. Esse aqui eu já falei. No sumário, a gente tem, então, quantos jogadores estão participando. A gente tem um link. Se a pessoa clicar no link, ela vai direto para o jogo. Ou, como nós fizemos, entrar na página e digitar o código. A gente tem a opção também de mudar o período de encerramento ou de concluir. Se todo mundo já respondeu, a gente não precisa esperar o período completo, né? Aqui, uma outra questão para vocês responderem. Como que eu compartilho o questionário? O vermelho é o link, azul, código PIN, amarelo, não dá para compartilhar, e o verde só na misericórdia. Então, a gente tinha 2 respostas corretas, né? O link e o código PIN, todo mundo acertou.
a gente tem alguns outros recursos além das questões, né? No Kahoot tem um banco de questões que a gente pode entrar lá e... Marcelo, ou Sim. uma ou outra? Não, ele pode escolher uma ou outra ou pode escolher as duas. Aí a pontuação vai ser diferente. Se ele escolher as duas corretas, a pontuação vai ser mais alta. Se ele escolher só uma das corretas, a pontuação vai ser um pouco menor. Mas é possível sim. Mas você não pode definir que só será válido se ele escolher as duas. Não, Certo. não tem essa opção. Tá. PDF ou no PowerPoint e eu importo no meio. Não está disponível no modo básico, né? Aqui, para eu importar uma tabela do Excel com uma questão, eu preciso primeiro abaixar o modelo no Excel, que é esse modelo aqui. Eu preencho, então tem aqui qual é a questão, as respostas que estão disponíveis, né? E qual é a resposta correta. Depois de pronto, eu salvo no meu computador e eu faço o upload dessa questão para o Kahoot. Eu seleciono ele, né? Depois faço o upload. E depois do upload, eu clico em adicionar questão. Eu não preciso montar direto no Kahoot, ela já vai ser montada direta. Uma outra perguntinha para vocês. Eu posso usar slides na versão básica? Azul verdadeiro, falso é vermelho. Então, a maioria acertou correto. Eu posso usar os slides só na versão paga, né? Na versão gratuita eu não tenho os slides. E uma última questão. Esse pool é para... que fugiu o termo. É para a gente ver, junto com os alunos... ai, meu Deus, fugiu o termo em português. Uma pesquisa sobre um assunto específico. Então, eu estou perguntando, o Kahoot é interessante? 25 pessoas acharam que ele é um recurso interessante. É como uma avaliação. Pode Uma ser avaliação usado- da sua aula. Pode ser uma Isso. avaliação, sim. Ou algum assunto que eu queira saber a opinião dos alunos ou das pessoas, e eu coloco aqui para fazer esse levantamento, essa opinião. Quem vai votar em qual candidato? Eu coloco os candidatos e as pessoas fazem a Uma seleção. enquete. Uma enquete, obrigado. Eu tinha esquecido esse termo. Bem, a apresentação foi isso. Eu sei que foi muito rápida, mas como a gente tinha pouquíssimo tempo, eu tive que correr um pouco. Esses slides vai ser enviado para vocês, para estar ajudando. Não estão todos os recursos que o Kahoot oferece. Ele pode ser muito interessante, não só na aula online, mas na aula presencial também. Ou enviar uma lição para as pessoas fazerem em casa, naquele outro modo que eu mostrei, que a gente envia, a pessoa vai ler o conteúdo, vai responder as questões. Isso pode ser interessante. Marcelo, muito obrigada pela sua participação.
Eu queria dizer uma coisa para vocês. O Marcelo ele falou muito da questão do básico, como tendo poucos recursos. Só que se você entrar em kahoot.com, vai ter uma barra em cima, quando você entrar no site, falando assim, você foi afetado pela pandemia do coronavírus e tal, veja como podemos ajudá-lo. Se você fizer a sua inscrição depois de clicar nessa barra, eles estão liberando alguns recursos no gratuito, não é igual o prêmio, né? Obviamente. Mas eles estão liberando alguns recursos, né, do pago no gratuito durante o período da pandemia. Mas você tem que fazer a sua inscrição, você entra em kahoot.com, aí tem uma barra amarela assim em cima. Você está sendo afetado e tal, aí você entra ali e faz a sua inscrição por ali, tá bom? Ele não fica tão sem opções e é uma versão gratuita, tá bom? Lana, tem uma pergunta no chat. Posso ainda fazer uma pergunta para o Marcelo? Coloca no chat, Meg, por favor. Qual é a pergunta? A pergunta do chat é se esse preparatório todo pode ser feito pelo celular também. Sim, não só pelo aplicativo, como fazendo o login direto no navegador. É possível, sim. E no aplicativo tem alguns outros recursos que a gente não falou aqui, que dá para aproveitar. Aproveitar um questionário de outra pessoa para estar usando individualmente, para um estudo em grupo. Tem bastante recurso no aplicativo também. E o aplicativo é gratuito.